Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Vem aqui para a turma do fundão, senta aqui atrás e vamos olhar a neurociência aplicada à educação desse outro ângulo. E nós estamos numa série, a série Neurociência e o Desenvolvimento Humano, especialmente desses primeiros anos na educação infantil, depois durante o ensino fundamental e depois a adolescência, o jovem adulto. A gente vai percorrer todas essas etapas. No vídeo anterior, que foi o primeiro da série, nós falamos sobre os primeiros 1000 dias, e agora eu quero falar sobre o terceiro, quarto, quinto ano de vida. E óbvio, você deve imaginar que essas etapas, elas não terminam e não acabam apenas porque o indivíduo faz aniversário ou porque passa o tempo, né? É óbvio que cada indivíduo tem seu timing de desenvolvimento e essas coisas vão meio que se sobrepondo. À medida que a gente vai uma fase vai terminando, a outra já vai começando, né. Então, especificamente aqui, nós falamos dos primeiros 1000 dias, que é a vida intrauterina, mais os 2 primeiros anos de vida, e agora vamos falar dos anos da chamada educação infantil, né. E aí aqui tem uma sobreposição super importante, porque mesmo durante os primeiros 2 anos de vida, você já tem uma larga, né, uma larga avanço do desenvolvimento sensorial e motor no indivíduo. Mas é nessa fase, 3, 4, 5 anos de idade, que de fato isso passa a ser o aspecto fundamental da, da vida e do desenvolvimento dessa criança, porque já não é mais apenas um desenvolvimento sensorial ligado apenas aos sentidos, à percepção da fome ou do desconforto. Agora a gente vai começar a ter algumas elaborações que dizem respeito à construção de uma sensorialidade meio combinada, aonde visão, audição, somestesia, quer dizer, a percepção do corpo, se unem para começar a formar conceitos. Isso vai ser fundamental para dar o esteio para o desenvolvimento da linguagem. Então, de um lado, o desenvolvimento sensorial, conjugando as diferentes experiências do indivíduo, para que, a partir dessas experiências, a linguagem vá começando a se concretizar. Primeiro, uma linguagem concreta, né? Eu usei a palavra concretizar e acabou que fiquei sem adjetivo para a próxima parte da história, mas é isso. Vai ficando mais concreto e é um aprendizado que precisa dessa concretude. Então, a gente vai dizer que, no começo, a aquisição desse processo de linguagem, baseado na sensorialidade que vai se desenvolvendo, ela tem a necessidade da presença do objeto. Então, a gente chama isso de index dependente. É necessário que o objeto esteja presente para que gere aquela impressão sensorial. Então, o indivíduo pega uma caneta na mão, bota essa caneta na boca, mas ele precisa dessa concretude, dessa experiência sensorial, para que depois ele possa tentar falar o nome desse objeto ou reconhecer o objeto quando for nomeado, né? Então, caneta, e a criança saber do que se trata, né? Isso ali com 3, 4, 5 anos de idade, vai começar a se complexificar, porque não só eu preciso agora do objeto, o index dependente, mas como eu vou começar a transitar em relação a tempo e espaço, né? Então, vão começar a entrar elementos de gramática que são fundamentais para que haja essa situação, né, que ele se situe na questão tempo e espaço. Então, o que que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo, as diferentes formas de tempos verbais que geram significados e ações distintas começam a fazer sentido porque ele vive aquilo, inclusive do ponto de vista do comportamento. Aí que entra o impacto do desenvolvimento motor e de aspectos, inclusive da motricidade fina, como elementos fundamentais para o desenvolvimento cerebral. Aqui nós vamos entender por que, que uma criança deve aprender a amarrar sapatos, a fechar zíperes ou botões, e por que, que você deve evitar facilitar, né? Porque aqui tem uma questão. Muitas vezes a família ou até mesmo a escola vai achar que ajuda a criança se facilitar a vida para ela. Então, vou pegar uma colher que é torta, porque aí do jeito que ela pegar já vai para a boca. Vou pegar um tênis que é de velcro, vou pegar uma calça que é de elástico, né?
Não vou facilitar, vou facilitar. E eu achando que essa facilitação está ajudando. E aqui tem um ponto muito importante. Em geral, você tem que dar a dificuldade que ele aguenta. Sabe como é que é? Que a criança, né, ele ou ela aguentam. Não facilitar a ponto de não ter nenhum tipo de esforço, não ter nenhum tipo de desafio, mas também não gerar ali uma dificuldade que vai fazer com que ele desanime, que ele ache que não é para ele, que ele não vai performar. E a convivência com outras crianças aqui se torna fundamental. Mesmo que seja, né, uma convivência ali com um pessoalzinho que do prédio. "Ah, mas ele não vai na escola ainda", então, mas alguma convivência com outras crianças, até para que ele se sinta desafiado a realizar coisas que parecia ser coisas exclusivas de adultos, né. Algumas crianças, você sabe, já têm ali uma personalidade mais atirada, mais protagonista, já bota a mão mesmo, já vai fazendo. Mas é aquele mais tímido, que tem medo de errar, que fica esperando ali a aprovação para poder realizar. Nesse caso, vai ser bem importante ele ter modelos de outras crianças realizando tarefas, crianças até um pouco mais velhas, que puxem um pouco ali a corda, que estique um pouco a corda da oportunidade, da exigência que pode ser colocada ali, para que ele desafie-se. E, obviamente, erre, caia, escorregue, né, não consiga abotoar, abotoe a camisa com os botões fora de prumo, feche o zíper errado, amarre o tênis de qualquer jeito. É importante que ele tente e erre também. Tudo bem, porque ele percebe que falta um pouco de performance ainda, insiste mais um pouco. Se a gente vai facilitando, vai fazendo por eles, né, isso acaba sendo bem mais desafiador. E aí eu sempre conto uma historinha, quando eu quero falar sobre esse desenvolvimento motor, que tem a ver com um um episódio, né, na verdade é um experimento que foi feito com, um macaquinho da espécie macaco-aranha com a sua mãe. Esses 2 estavam num recinto, né, um recinto ali de um laboratório, que faz experimentos, que trabalha com esses animais, e foi feito o seguinte desafio: pegaram o momento em que a mãe estava dormindo, né, então ela estava ali descansando, o filhote estava soltinho ali andando pelo recinto, e os pesquisadores pegaram uma proveta com água e colocaram amarrada na gradezinha do recinto. E ele viu, o filhotinho viu esse essa provetinha, e o que que tinha na proveta? Era uma aranha, né, um inseto, uma aranha, provavelmente, era o que eu me lembro, boiando nessa aguinha do fundo da proveta. Ele olhou, se interessou por pegar o bichinho, porque é como se fosse um petisquinho para eles, né. Só que ele não alcançava, ele tentou enfiar o dedo de toda sorte, tentou arrancar a proveta da grade, ele tentou, efetivamente, conseguir acessar aquele petisquinho, mas não conseguiu. E aí ele foi chamar a mãe, né, foi lá e cutucou a mãe levantou e veio. Quando ela viu a cena, ela tentou aproximar o dedo, mas ela já percebeu, mesmo antes de colocar o dedo dentro da proveta, que ela não ia alcançar. Ela já, né, com aquela já tem aquela projeção tempo espaço, né, que ele não tem, do tamanho do dedo com a proveta e tal, ele não tem, ele tentou, ela não, ela só de aproximar já viu que não ia dar. O que que ela fez? Foi no bebedouro, provavelmente inspirada pela aguinha que estava no fundo da proveta, encheu a boca d'água, cuspiu na proveta e nessas a arainha subiu. Aí ela pegou a aranha e aqui está o truque, comeu. Ei, Carla, tadinho do filhote, foi ele que achou a aranha. Então, mas que mensagem ela teria passado para o seu filhote, ainda que ela não esteja pensando nisso, né? Se ela tivesse dado a aranha para ele. Na próxima vez, basta me chamar. Quando você tiver outro problema, me chame, que eu vou lá e resolvo. Dessa forma, apenas demonstrando a ele o que ele deve fazer para conseguir comer, um animal naquela situação, né, o insetinho naquela situação, quer que seja, ele não vai mais chamar a mãe. Ele vai fazer o comportamento que ela realizou. Então, aconteceu o aprendizado motor. E muitas vezes é isso que a gente esquece, que a gente precisa que o indivíduo, primeiro, perceba a intencionalidade, o que eu estou buscando com aquele comportamento, e depois algum tipo de inspiração para realizar a solução. E, em geral, eu vou olhar isso em indivíduos, né, do meu grupo social. Então, eu vou aprender ali um desenvolvimento motor por imitação, por emulação, né?
Mais imitação até do que emulação no nosso caso. A gente costuma, às vezes, imitar exatamente o comportamento, né. Então, quantas e quantos videozinhos desses a gente não vê na internet. Eu me lembro de um que eu eu sempre assistia e ria. Podia ser a 19ª vez que eu estivesse assistindo, eu ria. Que era uma menininha, ela ficava com a mão assim, ela não estava com o telefone nem nada, mas ela fingia que ela estava segurando o telefone, e ela gesticulava, e ela falava, e ela gesticulava, e ela batia a mão, e ela nitidamente imitando a mãe falando no telefone, né, e ela não estava nem falando nada, porque ela não sabia falar, estava só balbuciando, mas imitando os movimentos, imitando a energia que estava ali, apenas para experimentar a sensação do que a mãe experimentava quando estava naquela situação. Então essas propriedades são propriedades que ajudam muito a gente a ter esse desenvolvimento sensorial, por um lado, as observações, as nomeações, as, interfaces entre objetos. Então, qual a diferença do au-au para o miau? Eu falo au-au, aí o próximo é au-au. Não, esse é o miau. Não, mas por que que é miau esse? E ele vai começar a comparar, vai começar a perceber as diferenças, isso desenvolve a visão, a audição, a capacidade de compreensão do mundo, e depois o desenvolvimento motor nessas experiências de imitação, de emulação, com busca de resultado, tentando, por autonomia, resolver por si só. O que que acontece muitas vezes? Os adultos, os cuidadores vão favorecendo, vão facilitando, às vezes porque estão com pressa, porque querem resolver logo o problema, então daqui que eu amarro, então daqui que eu visto, então daqui que eu faço, vem cá que eu te dou na boca, meio que para facilitar o nosso lado, mas definitivamente a gente está errando dramaticamente quando faz isso. Porque o grande recurso de desenvolvimento que a gente tem é justamente permitir que o indivíduo experimente para ele construir a circuitaria que vai permitir que ele realize aquilo sem muito esforço e que, portanto, tenha coragem de realizar mais vezes, né. Então, crucial compreender o que que a gente está buscando nessa fase. E cuidado, tem muita gente antecipando fase nessa faixa etária, especialmente com uma pressa que eu não consigo entender de alfabetizar a criança. Ela ainda não tem a vivência sensorial completa para realmente poder perceber as diferenças mínimas que existem entre as letras e as diferenças sonoras. Ela ainda tem que amadurecer, inclusive, a percepção de vogais, e vogais não, mas mais consoantes que são tão próximas umas das outras. Pega um B e um P, um B e um V. O B e o P, inclusive, eles são parecidos. Você fala: "Não, cara, é diferente, o B tem 2 barriguinhas, o P tem uma". Imagina você uma criança que olha, pensa, quando você olha, por exemplo, um escrito em árabe ou sei lá, em hebraico, ou ideogramas em chinês, você consegue realmente reconhecer as mínimas diferenças que existem entre eles ou parece tudo um grande borrão? Então pensa que como é que a criança pequena está olhando para aquelas letras, e veja se é hora de ficar com pressa, ou se a pressa só não vai deixar esse indivíduo mais ressabiado por não conseguir e vai afastá-lo. Porque aí o que acontece? Quem tem facilidade vai bem, mas vai bem sempre. Poderia ir bem no próximo ano, poderia ir bem quando tivesse 8 anos, 9 ou 10. E quem vai mal nessa época, vai mal porque não entendeu a lógica ainda. Então, se você esperar mais um pouquinho, você pode simplesmente pegar alguém que iria mal e transformar em alguém que vai bem. Mas não. A pressa das pessoas em resolver logo esse problema para saber logo se meu filho tem algum tipo de transtorno ou se a minha escola performa bem na arte de alfabetizar, bota o carro na frente dos bois nesse caso, pessoal. Então, muita atenção, porque há tempo para tudo e definitivamente o amadurecimento dessas funções sensoriais e motoras é crucial para que uma fase cognitiva venha na sequência com bastante proficiência e construção de um universo concreto muito bem estruturado. Esse é o objetivo, que essa vivência de concretude se realize plenamente para que o indivíduo possa usar as suas propriedades sensoriais e motoras da máxima potência. E é isso que a gente tem que buscar no desenvolvimento nessa faixa etária. Tá gostando dessa série de neurociência e desenvolvimento? Então, curte, mas curte já, mas dá para curtir 2 vezes? Não, não dá, né. Então curte uma, compartilha com alguém que você acha que pode fazer, né, fazer alguma coisa de interessante com esse vídeo, compartilha. Se você
Ainda não é membro, torne-se membro do canal para dar uma força para gente, ou usa um Valeu para dar um apoio para esse time incrível que produz o Nada Trivial. E se você ainda não conhece a nossa comunidade, você gosta de educação, a comunidade inédita tem muito professor, tem muita gente discutindo neurociência e educação lá. Então olha aqui na descrição e faz uma visita para a gente na comunidade inédita, conhece lá o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai se juntar a nós. É isso. A série Neurociência e Desenvolvimento Humano segue na semana que vem e eu te espero no próximo. Um abraço e até lá.